agora domingo, a gente vai se reunir e vai queimar esse manual de redação. E a gente vai queimar a gramática também e uma manifestação contra essas regras aí. Mas depois do concurso, aí. Por enquanto a gente está dormindo com o manual e com a gramática, né? Por enquanto. E daqui a pouco a Constituição, que a gente vai falar daqui a pouquinho da Constituição. Que é outra confusão também. Então, vamos passar aqui. Então. Bom, então até aí está tudo tranquilo, né? Até aí está tudo tranquilo. Ele fala assim: caminhas anexas, cópias dos processos administrativos, né? Cópias anexas, beleza, até aí está tudo certo. Só que aí então vamos superar a discussão do anexa, porque você já entendeu, e agora bora passar para o encaminha-se. Encaminha-se cópias, né? Encaminha-se cópias. É cópias dos processos, que o núcleo é cópias, né? Encaminha-se cópias. Eu já te digo uma coisa: quando você visualizar uma questão dessa na prova, o verbo, né, com essa CCzinha depois dele, possivelmente tem uma questão ali de concordância, né? Possivelmente tem um erro ali gramatical. Você vai perceber isso à medida que você vai resolvendo várias questões de concurso. Você vai percebendo que as bancas adoram tratar sobre isso, adoram colocar ali, porque é uma tendência natural, na fala, na escrita, é uma tendência. Quando você começa o verbo com um sujeito posto no plural, um sujeito aparecendo depois no plural, a tendência é deixar o verbo no singular. Isso é uma tendência da língua, isso é normal quando a gente fala, entendeu? É normal. A tendência é, quando você tem um sujeito no plural posto ao verbo, a tendência é o verbo ficar no singular. Isso é uma tendência. Então, aí você tem um erro gramatical, né, um erro de concordância, uma questão potencial na prova. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Exatamente o que está acontecendo aqui. É uma questão de análise sintática. Não é análise sintática. Você está o bicho, análise sintática, sabe tudo de análise sintática, você sabe tudo de análise sintática. Como é que é análise sintática, pessoal? Não, assim é essa. Que vontade é essa? Cadê essa vontade? Não, análise sintática é ler, achar o verbo, achar o jeito, achar o objeto. Ler, achar o verbo, achar o jeito, achar o objeto. Ler, achar o verbo, achar o jeito, achar o objeto. Não é assim que você vai fazer. Ler, achar o verbo, achar o jeito, achar o objeto. Primeiro passo, então, qual é o primeiro passo? Ler. Você já leu sim ou não? Sim. Leu, beleza. Agora você vai achar o verbo. Quem é o verbo aí, pessoal? Quem é o verbo? Encaminha, né? Encaminha, até aqui, beleza? Esse aqui é o verbo. Pronto, então, ler, achar o verbo. Outro passo qual é? Achar o sujeito. Como é que faz para achar o sujeito? Pergunta antes ou pergunta depois do verbo? Antes ou depois? Pergunta antes. Beleza, então pergunta antes aqui. Né? O que se encaminha? Ou quem encaminha? Não tem problema se perguntar o que se encaminha ou quem encaminha, vai dar a mesma resposta. Tá certo? Só que, claro, o que se encaminha, que é o correto, que ele puxa o Czinho para frente do verbo. Então, o que se encaminha? Qual é a resposta? Nós perguntamos de preposição ou sem preposição? Sem preposição. Então, isso aqui é objeto direto ou indireto? Objeto direto ou indireto? Objeto direto ou indireto, pessoal? Não. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o sujeito. Se a gente está fazendo análise sintática, lembra, análise sintática ali, achar o verbo, achar o sujeito. Calma, sei que você errou agora só para disfarçar o teu colega do lado pensar que você não sabia. Né? Sabe, isso é um erro. Na verdade, esse erro que você cometeu é um erro muito comum. Porque quando o sujeito está depois do verbo, ele parece um objeto direto. Então, quem falou objeto direto foi comum. Quem falou objeto indireto, que ainda volta a dar uma revisada. Mas quem falou objeto direto faz sentido, porque ele está sem preposição, né? Mas por que não é objeto? Porque a gente está fazendo uma pergunta antes do verbo. Você jamais vai fazer uma análise assim. Fez uma pergunta antes do verbo, achou objeto? Não. Fez uma pergunta. Por que confunde? Porque o sujeito geralmente está antes do verbo. Quando o sujeito ele vai para depois do verbo, aí ele parece objeto. Mas cuidado, a pergunta sempre é antes do verbo. Então isso aqui é o sujeito. Beleza, achou o sujeito.
Meu amigo, se a gente achou o sujeito, esse Czinho, eu posso chamar de índice de determinação do sujeito? Não. A gente está fazendo análise sintática, achou o sujeito, isso aí é chamado de partícula apassivadora, né? Carinhosamente chamado de PA. Partícula apassivadora ou pronome apassivador, né? Então, encaminha-se cópias. E aí entra numa questão de concordância. Esse verbo aqui, esse sujeito está no singular ou está no plural? Está no plural, o sujeito está no plural, olha, cópias. Então o verbo fica no singular ou no plural? Plural, olha. O verbo fica no plural. E aí coloca um M lá no verbo, né? Fica um M, o M marca o plural do verbo na terceira pessoa. Então qual é o correto? Encaminham-se, né? Encaminham-se cópias. Beleza? Tranquilo, é aquela questão de voz passiva, né? Toda vez que você fizer uma análise sintática, sempre que você fizer uma análise sintática, sempre que houver uma análise sintática e você perceber que você achou uma partícula passivadora, você pode dizer que isso é uma voz passiva sintética. Sintética, beleza? Tranquilo? Fez análise sintática, achou uma partícula passivadora, pode classificar aquela voz como voz passiva sintética. SESP adora, FCC adora cobrar essa voz passiva, né? Adora cobrar essa voz passiva. Tranquilo? Qualquer momento que você fizer uma análise, achou uma partícula passivadora, voz passiva sintética. Só existem dois tipos de voz passiva, né? Voz passiva sintética e voz passiva analítica. É possível transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica? É possível, né? Como é que fica? Encaminham-se cópias. Cópias são encaminhadas. Deixa eu falar para você, encaminhadas. Quando a gente faz essa transposição, como é que é o nome dessa estrutura aqui? Dois verbos que se unem para se completar no sentido. Locução verbal. E esse aqui continua sendo sujeito, né? Locução verbal. Essa estrutura agora, a gente vai chamar de voz passiva analítica. Analítica. Pronto, voz passiva analítica. Beleza? Voz passiva analítica. Tranquilo? Então, veja bem, é uma questão que quando a gente faz a transposição de voz, claro que a gente está indo muito além do que a questão está perguntando, né, pessoal? Claro que a gente está indo muito além, a questão só está perguntando se está certo ou se está errado. A gente já está transpondo para a voz analítica, porque a gente está no curso preparatório, a gente está se preparando para, de repente, uma dessa também. Mas no dia da prova, baixa que você dá. Tem um meio de concordância, marcou e já vai para outra. Né? Não vai fazer, não, eu quero a voz passiva analítica e eu vou transpor, vou fazer a análise sintática completa, morfológica da voz. Não, né? Não, você não vai sair de lá. Então, não. Você matou aquela ali, pronto, é concordância que ele quer, está errado, então pronto, beleza. Já parte para outra. Nessa altura do campeonato, você já fechou o previdenciário, já fechou o penal, civil, processo civil, eleitoral. Você cara não leu ali concurso, mas que está se preparando para uma cadeia eleitoral, né? Então, olha aí, pessoal, encaminha-se cópias, beleza, tranquilo, percebeu o erro, então segura lá. A gente vai dar intervalo aí na filmagem.